Você já deve ter ouvido o termo programar o subconsciente, ou programar a mente, ou programar o cérebro, tanto faz. Aliás, é uma coisa bem antiga, mas que está muito na moda, né? Muita gente está falando sobre essa tal de programação do subconsciente. Mas você já parou para pensar o que é exatamente isso na prática? Será que é uma coisa muito simples? E se é tão simples, por que não tem mais gente se beneficiando disso? Ou será que estão usando disso com tanto simplismo só para vender mais? Bom, vamos falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu acho legal a gente entender é que, sim, existem aspectos da mente que ainda não são totalmente explicados pela ciência. Aliás, muitos aspectos. Por exemplo, a forma como pensamentos, emoções, experiências internas se organizam, como que se conectam, como que tudo isso influencia a nossa realidade, ainda tem camadas muito subjetivas que nós não conseguimos medir com precisão exata. E sim, existem técnicas para direcionar a mente, existem coisas que acontecem nesse processo com essas técnicas que fogem do entendimento comum, e isso pode sim influenciar e transformar a maneira que você pensa, que você sente, que você age. Isso não é ilusão, não é conversa fiada, não é misticismo, isso acontece de fato. E aliás, se as pessoas ficam buscando por algo mágico, se pensar bem, isso já é mágico por si só. Mas o que acontece é que as pessoas não sabem direito como isso funciona e muitas vezes nem mesmo os terapeutas sabem. Porque afinal de contas, se fosse uma coisa tão fácil de entender, tão simples, por que ainda tem tanta gente em sofrimento? Por que simplesmente as pessoas não se utilizam disso e resolvem as suas vidas, as suas questões internas e até mesmo externas, né? De uma vez por todas. E é por isso que eu quero falar de um ponto aqui que muitas vezes, infelizmente, é muito ignorado pelas pessoas e, por incrível que pareça, até mesmo pelos profissionais. Não é só a mente que precisa mudar. Não se programa o subconsciente como se programa um computador. A gente vai lá e faz alguns ajustes, alguns comandos e está tudo certo. O corpo precisa acompanhar essa mudança. Porque enquanto você tenta pensar diferente, o seu sistema nervoso pode estar reagindo como se nada tivesse mudado. E aí algumas pessoas podem até me dizer: ah, mas se eu começar a pensar diferente, automaticamente eu vou começar a me sentir diferente, e mudando a maneira que eu me sinto, eu vou alterando o meu sistema nervoso, eu vou alterando a maneira como o meu corpo reage, e isso de certa maneira é até verdade. Só que tem um problema. O seu corpo e o seu sistema nervoso estão reagindo a conteúdos emocionais que você não faz a mínima ideia que estão aí. Ou se você faz ideia, provavelmente você tem dificuldade de saber a dimensão que isso atua em você. E muito menos como se livrar disso, como se libertar disso. E as frustrações, as faltas de resultados nas técnicas, vêm exatamente disso. Porque, por exemplo, se uma pessoa começa a fazer uma técnica de visualização ou frases de afirmação e ela tenta ser positiva, é claro que se ela manter uma constância, em algum momento ela vai se sentir diferente de alguma forma. Mas esse é o ponto. Para muita gente, até mesmo se sentir diferente já é algo assustador. E muita gente pode dizer: ah, mas como assim? O que eu mais quero é me sentir diferente, me sentir bem. Pois é, isso é para a gente ver como é complexa essa situação. O que você entende conscientemente não é o mesmo que o seu inconsciente e o seu sistema nervoso estão entendendo. E se você começa a mudar, a se alterar e não se assusta logo de cara, pode ser que em algum momento desse processo de mudança você tenha alguma reação que seja inesperada. É o seu sistema nervoso reagindo a gatilhos que você nem se dava conta que estavam lá. E então estamos falando do quê? É tão usado o termo subconsciente, às vezes inconsciente, mas o que é isso na prática? Bom, a coisa mais importante para a gente entender é que não é só a mente que está reagindo, é o seu corpo que está reagindo. Esse tal de inconsciente ou subconsciente é uma reação que envolve tudo isso, o físico, o mental, o emocional. O problema é ficar tentando mudar de cima para baixo, da cabeça para o corpo, enquanto a mudança precisa acontecer de baixo para cima. Primeiro no corpo, dando condições para o corpo liberar essas emoções e, é claro, em trabalho conjunto com os aspectos emocionais, os aspectos psíquicos
Autores como Peter Levine e Bessel van der Kolk nos ensinam que as marcas emocionais estão primeiramente registradas no corpo e no sistema nervoso. Não podemos esquecer que nós também somos animais e nós temos reações a situações traumáticas, assim como os animais. A diferença é que, ao contrário deles, nós não aprendemos a liberar essa carga emocional que fica represada em nosso corpo. Além disso, ainda falando sobre o corpo, hoje a ciência vem demonstrando cada vez mais essa comunicação do corpo com o cérebro. Fala-se muito sobre a importância do eixo intestino-cérebro, a importância, por exemplo, de uma microbiota intestinal saudável, quando que, há algum tempo atrás, a gente ia ter noção de que um intestino saudável corresponde a uma saúde mental de qualidade. Vem demonstrando também a importância do nervo vago, inclusive temos a teoria polivagal, e claro, as práticas básicas, alimentação um pouco melhorada, sono de qualidade, exercício físico. Exercício físico, por exemplo, que é linha de frente no tratamento de alguns transtornos, como depressão de leve a moderada, e que também ajuda a liberar BDNF. O que é isso? É uma espécie de fertilizante para o cérebro. Ou seja, exercício físico propicia o ambiente ideal para mudanças estruturais no seu cérebro. E se estamos falando de reprogramação, estamos falando da formação de novas sinapses, de novos caminhos neurais no seu cérebro. Quando falamos nessa tal de programação ou reprogramação, não é algo em outra dimensão, é algo que acontece a nível físico. E se a gente não deixa o corpo propício para essas mudanças, fica muito difícil mudar. Então, resumindo, o que eu falei até agora, o ser humano é integral, constituído de corpo, mente, emoções, espírito ou energia vital. Querer mudar a mente sem cuidar do corpo é muito difícil. Querer mudar o corpo sem cuidar da mente, das emoções em paralelo, também é complicado. Não adianta pensar positivo se o seu corpo está ansioso, contraído, dolorido, inflamado. Você pode dizer 1 milhão de frases de afirmação todos os dias para reprogramar o seu subconsciente. Mas isso pode se tornar, inclusive, só uma fuga para você não olhar para questões que precisa olhar. A nível físico, mental, emocional, para você não mudar o que precisa ser mudado. Porque, no final das contas, mudar de verdade, mudar com consistência, não ter algumas pequenas mudanças. Mudar de verdade, fazer uma verdadeira revolução na sua vida, dá um pouco de trabalho. Exige algum desconforto em algum momento, exige alguma consistência em algum momento, exige contato com partes suas que você, por algum motivo, estava negando ou ignorando. E é aqui que muita gente trava, porque enquanto a ideia de programar o subconsciente pode parecer algo simples, rápido e milagroso, o processo real de mudança envolve comprometimento, sustentação e consistência. E, como eu disse no vídeo todo, envolve o corpo. Isso requer que você aprenda algumas coisas, como, por exemplo, como lidar com uma reação emocional, como lidar com o seu sistema nervoso se ativando e o teu corpo todo liberando neurotransmissores, hormônios, uma descarga química te causando sensações, sentimentos que muitas vezes são muito desagradáveis. Como lidar com isso? Isso envolve que você aprenda não só a enfrentar isso que está dentro de você, esse conteúdo emocional que está aí acumulado e que você precisa olhar para isso, mas também a criar novas experiências internas e neurobiologicamente tem o jeito certo de fazer isso. Não é só ficar tentando convencer a mente a qualquer custo. É sobre ensinar o corpo que agora é seguro reagir de outra maneira, que ele já não precisa mais reagir daquela maneira que ele reagia todas as vezes que determinada situação acontecia. E isso muitas vezes pode acontecer sim em uma sessão de hipnose ou poucas sessões de hipnose, mas o mais legal é você ver os resultados na prática. Quando você começa a se expor um pouco mais, onde antes você não conseguia, quando você consegue sustentar um pouco mais aquela emoção que te causava desconforto, quando você percebe que começa a ter reações diferentes, a responder diferente, ao invés de reagir como você reagia antes. E quando você começa a cuidar do seu corpo de maneira intencional. Nós temos uma inteligência inata no nosso corpo que
está a todo tempo buscando o melhor, a homeostase. Basta que saibamos escutar isso. Com as técnicas apropriadas, utilizadas da maneira correta e testando isso na sua vida real, na sua vida prática, você está aos poucos criando novos caminhos neurais no seu cérebro. Você está reorganizando o seu sistema nervoso. Você está se tornando alguém diferente, não na teoria, mas na prática, na vida real. E aquilo que antes era esforço começa a se tornar natural para você. E uma última coisa que eu quero que você saiba é que você está 24 horas por dia se programando ou se reprogramando. Que você está constantemente repetindo todos os dias no seu corpo, nas suas emoções, nos seus comportamentos. Nada mais é do que o reforço dessa programação que foi condicionado em algum momento da sua vida. E a boa notícia é que se você fazer tudo o que eu te falei e começar a repetir novas formas de pensar, de sentir, de agir, isso em paralelo com uma limpeza emocional profunda, você vai se tornar quem você quer se tornar. Mas a pergunta que você tem que se fazer é: você quer continuar vivendo no automático, como sempre foi, ou começar a colocar consciência nos processos internos que se passam em você? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou. Elogios, sugestões e críticas também são muito bem-vindos. Te vejo no próximo vídeo.